Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Vamos dar uns 5 minutinhos aí pro pessoal ir chegando. Pessoal, é o seguinte, bom dia para todo mundo. Eu tenho uma proposta Bom dia, hoje. Rafael. A proposta é a seguinte: eu falo 15 minutinhos, certo? Eu falo 15 minutos e aí paro para as dúvidas, certo? Super pode, bem melhor. Porque eu percebi que às vezes, né, as curiosidades, as dúvidas vão surgindo e acaba que a gente não consegue ver o assunto antes para depois, digamos, é, enfim, formular dúvidas é, 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 sobre o assunto que deveria ser visto, tá entendendo? Então, assim, continuem, claro, tirando dúvidas, continuem é, fazendo qualquer pergunta, mas nesse processo, a proposta é, primeiro, 15 minutinhos eu falo, aí eu paro, e aí vocês tiram todas as dúvidas, todas as curiosidades que tiverem. Aí depois das dúvidas, a gente volta de novo, mais 15 minutinhos. Certo, pessoal? Certo. Bom demais, bom demais. Só mais 3 minutinhos para o pessoal chegar e a gente começa. Gente, quem não colocou o nome, coloca aí o nome na, no nosso chat aí, certo? O nome e a turma. Só pra gente ter um controle mesmo. Só mais um minutinho para o pessoal chegar e a gente começa. Lembrando, viu, gente, que estamos aqui com a presença aí da Adriana, que é a estagiária do AGEU, né? Ela é doutoranda na área de biologia, ela já é bióloga e ela vai acompanhar as nossas atividades aqui por um tempo, certo? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos esperar só mais um minutinho para o pessoal chegar. Oi, professor. Oi, querida. Tudo bem? Tudo? Graças a Deus.
Gente, então eu vou fazer o seguinte. Agora vou botar aqui a apresentação dos slides. E para quem chegou agora, eu lancei a proposta, que é o seguinte. A proposta eu falo 15 minutos, tá? Eu falo 15 minutos, expondo o conteúdo, e depois desses 15 minutos vocês tiram, né? Então vão anotando no caderninho as dúvidas, as curiosidades e tudo, para que a gente possa prosseguir e até vocês possam fazer, formular perguntas sobre esse assunto, ok? Porque a gente estava perdendo muito tempo tirando dúvidas de coisas que seriam vistas, tá entendendo? Então vamos fazer assim, 15 minutos, são 11h06 agora, tá? Daqui a 15 minutinhos eu paro. Vitor, se você puder, você me avisa, certo? Que acabou esse tempo, se eu por acaso passar aqui. E aí a gente para só para tirar dúvidas. Então, por favor, formulem aí, anotem no caderninho, no papelzinho, as dúvidas de vocês, para que possa fluir melhor, tá? Então, eu vou começar daqui a 15 minutos. Aí eu paro e a gente discute. Vitor, tá aparecendo direitinho aí o slide? Então, eu vou ver aqui. Tá. Maravilha. Gente, então eu vou começar, viu? Nós paramos aqui na última aula. A gente estava falando sobre pressão arterial, né? Falamos sobre hipertensão, falamos sobre como é que a gente calcula se a pessoa está com pressão alta ou pressão baixa, né? A gente viu também o que é sístole e o que é diástole, né? A sístole é a contração, a diástole é o relaxamento. Sempre que os ventrículos estão contraídos, os átrios estão relaxados. Sempre que os átrios estão contraídos, os ventrículos estão relaxados. E você, quando vai aferir a sua pressão, né, você está justamente vendo qual é a pressão no momento da sístole ventricular e qual é a pressão durante a diástole ventricular. Então, o parâmetro que a gente usa é a sístole e a diástole ventricular, certo? No momento da sístole ventricular, que os ventrículos estão contraídos, é claro que o sangue é jogado com força, né, para o corpo. E esse sangue que está indo para o resto do corpo, né, ele exerce uma força contra a parede dos vasos, contra a parede da artéria, tá? Lembrando aqui, eu acho que eu falei ano passado, que a pulsação que a gente vê, né, é a pulsação da artéria, ok, gente? Veia não pulsa. Tem até uma música de Fagner que ele fala: só acredito no pulsar das minhas veias. Tá errado, tá? Veia não pulsa nunca. Inclusive tem gente que tem muito problema, tá? Circulatório, porque tem, enfim, refluxo, né? A veia, como não tem muita pressão ou quase nenhuma pressão, tá? Às vezes o sangue tem dificuldade de voltar, né, para o coração, né, principalmente de subir dos membros inferiores da gente até o coração. Então tem gente que tem problema sério com isso, tem que usar algumas meias que ajudam a circulação, enfim. Então isso é a pressão arterial, certo?
E a frequência cardíaca também está relacionada à pressão arterial, né? Se a gente precisa ter uma maior pressão arterial, a gente também aumenta a frequência cardíaca, que é a quantidade, né, de batimentos por minuto do coração, tá? E essa variação essa frequência cardíaca ela varia, tá? Varia de acordo com o estado de saúde, com o condicionamento aeróbico, né? Se você é uma pessoa que nunca faz exercício físico, né? Você tem tá? Se você é uma pessoa que tem uma resistência já, sua frequência é outra. A questão emocional, quando a gente está ansioso, é claro que o coração bate mais vezes por minuto, a gente pensa que está correndo perigo, né? Essa é a tragédia da gente, né? A gente é ansioso. Outra coisa, valores normais de 70 a 80 batimentos por minuto em repouso, 35 a 50 quando estamos dormindo e 180 quando estamos em atividade física intensa, tá? E o que é que acontece, gente? Quem é que controla tudo isso? Quem é que controla essa frequência cardíaca? Tá? Olha aqui na figura do lado direito inferior. Estão vendo aqui esse ponto aqui de onde está saindo como se fosse uma corrente elétrica pelo coração. Pronto. Esse ponto aqui, certo? É o que nós chamamos de nó sinoatrial. A gente vai ver já, mais de perto. Nó sinoatrial, certo? E quando alguém tem problema no nó sinoatrial, que é o que controla a sístole e a diástole ventricular e atrial, as pessoas muitas vezes têm de usar marca-passo, certo? Então, tem gente que chama esse nó ou nó do sino atrial de marca-passo natural, tá? E quando tem algum problema, aí coloca o marca-passo, que é justamente um dispositivo eletrônico que modula, tá, a corrente, né, de sinais nervosos, né, que não deixa de ser um fenômeno elétrico, tá, para o coração, certo? Vamos passar aqui. Olha aqui, gente. Do lado direito aqui, nós temos justamente o marca-passo do qual estamos falando, tá? Esse marca-passo, ele é inserido aqui nessa região do peito, do lado esquerdo, certo? E nem pode ficar tão profundo assim não, tá? Geralmente ele fica numa região mais superficial, porque qualquer problema é fácil de você retirar ou consertar ou resolver qualquer problema relacionado. E aí, claro que tem alguns cuidados, né? Você não pode ficar próximo a alguns equipamentos, né? Alguns equipamentos de exame que envolvem muito magnetismo, tá? Podem atrapalhar o funcionamento desse aparelho. Então, é o marca-passo. Aqui é uma pessoa tendo a sua pressão aferida, né? Pressão da diástole e da sístole ventricular. Então, gente, vocês já sabem, tá? Que o sistema circulatório, ele é formado por dois subsistemas, o cardiovascular e o linfático. O linfático a gente ainda não viu quase nada. O cardiovascular, ele é formado por três principais como é que se diz? Unidades. Quais são essas unidades? O coração, que é a bomba, né? O coração. Os vasos sanguíneos, que conduzem o sangue. E o próprio sangue, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor agora sobre os vasos sanguíneos. Os vasos podem ser classificados em
artérias, né? As artérias, como eu falei, envolvem todos os vasos, tá? Todos os vasos que levam sangue do coração para fora do coração, tá? Seja em direção ao pulmão ou seja em direção ao resto do corpo, tá? Então, todo o sangue que sai do coração, gravem isso, todo o sangue que sai do coração, ele necessariamente, ele sai a partir das artérias, ok? E todo o sangue que entra no coração, entra a partir de veia, tá? Então, as artérias levam o sangue do coração para os tecidos e órgãos, apresentam uma parede espessa e elástica que controla a pressão sanguínea. Então, vamos lembrar aí do primeiro ano, né? As artérias possuem uma musculatura, né? Essa musculatura é tecido muscular liso, tá? É um tecido muscular liso que, como vocês sabem, é um tecido cuja contração é involuntária. Então, você não controla, né, conscientemente se as suas artérias elas vão passar por vasoconstricção, ou seja, a contração que fazem elas ficarem menor, né, mais comprimidas, ou vasodilatação, que é quando a artéria se relaxa, tá? Então você tem essa organização tecidual espessa e elástica, tá? Você também tem muito tecido conjuntivo, tá? Que torna essa artéria elástica, tá? E que é fundamental não só para controlar a pressão sanguínea, mas para suportar essa pressão sanguínea, tá? A gente sabe que tem animais, por exemplo, tá? Que não podem baixar muito a cabeça. Por exemplo, girafas. Girafas não podem baixar a cabeça abaixo do nível do solo, não. Porque senão a pressão sanguínea vai ser tão grande, mas tão grande, tá? Que pode realmente levar a girafa à morte. Então, quando ela vai beber água, ela só baixa a cabeça até a altura do solo, e ela baixa as pernas, justamente porque a pressão é altíssima, né, gente? Para levar o sangue até a região mais alta, tá? Até a cabeça de uma girafa. Então, as artérias são os vasos, tá, que conseguem suportar altas pressões. Veias levam o sangue dos tecidos e órgãos de volta ao coração. Então, todo o sangue que chega ao coração chega através de veias, tá? E é importante ressaltar, gente, que essas veias contêm válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. Eu falei agora há pouco que tem pessoas que têm problema nisso aí. Tem pessoas que têm refluxo sanguíneo, tipo, o sangue deveria estar voltando, né, das pernas até o coração, né? Só que a pessoa tem algum problema aí, tá? E o sangue não está voltando como deveria, certo? Então, às vezes, tem que usar uma meia que aperte aqui a região da perna e assim permita que o sangue volte com mais facilidade, né? E nós temos os capilares, tá? Os capilares, que lembra cabelo, né? Mas, tipo, gente, os capilares são muito mais finos do que um fio de cabelo, ok? Os capilares são vasos finíssimos que estabelecem comunicação entre arteríolas e vênulas. E é o local de trocas entre sangue e células. Então, os capilares, eles chegam, tá? Até como é que eu posso dizer? Até um tamanho celular, certo? Ou seja, permite que o CO2 seja obtido, né? O CO2 que, enfim, deve ser levado para fora do corpo. Então, ele pega esse CO2 e também leva oxigênio, tá? Então, os capilares, eles chegam a esse nível de uma célula, certo? Então, nesse momento, vou parar um pouquinho aqui
e vou abrir para dúvidas. Deixa eu ver aqui no chat se alguém está falando. Vamos lá, Felipe. Eu li uma vez que os músculos da batata da perna funcionam como uma segunda bomba de sangue. É verdade? Muito bem, Felipe, é isso mesmo, tá? Essa batata da perna, né, que a gente chama, essa musculatura aí, ela, tá, quando se contrai, tá, você está caminhando, no ato de caminhar, você está comprimindo as veias, tá? E você está fazendo com que esse sangue, ele vá para cima, tá? Mas por que, professor, que quando a contração ocorre, o sangue não vai para baixo? É porque as veias, elas possuem válvulas, tá? Às vezes elas possuem válvulas. Olha aí na imagem, na direita inferior, na imagem ao lado direito inferior. Você tem aqui, olha, válvulas que impedem que o sangue vá para baixo. Então o sangue só vai para cima. Ele pode até ficar parado, mas para baixo ele não vai se a pessoa tiver uma saúde boa, se a pessoa tiver essa estrutura das válvulas, né, das veias com uma organização correta, tá? Então, quando você tem essa contração, sim, o sangue vai com mais facilidade para cima, e é por isso que algumas pessoas que têm problema têm que usar algumas meias, tá, que fazem esse processo. Mandou bem, Felipe, é isso mesmo, certo? Professor, Sim. aí é por isso que as pessoas que, assim, têm problemas para andar, que estão acamadas, devem ficar com a perna alta, né? Para evitar trombose e problemas de circulação. Certo, Tem pessoas que precisam ficar assim, certo? Às vezes é necessário colocar a perna para cima, tá? Para evitar isso aí. Tem pessoas que têm mais tendência à trombose, né? E o que é trombose, gente? Trombose são coágulos, tá? São coágulos, ou seja, aquele sangue coagulado. Sabe aquele sangue pisado? Pronto. Imagina uma pessoa que tenha uma tendência de, na circulação dela, formar pedacinhos de coágulos, tá? Isso é um problema, tá? Gravíssimo. Claro, depende. Tem pessoas que têm uma condição mais aguda e outras não. Mas isso é perigoso, porque esses coágulos, eles podem entupir, tá? Veias e artérias. Veias e artérias. O que é... Como é o nome, meu Deus? Agora sai quase da minha cabeça. Como é o nome daqueles vasos que muitas mulheres têm, homens também, mas muitas mulheres têm, que fica aquela coisa meio arroxeada, aqueles vasos roxos, eu esqueci agora. Varize, professor. Varizes, mandou bem, varizes. As varizes são isso, tá? Incluem isso. São vasos que acabaram tendo ali algum problema na circulação e eles perdem a função, tá certo? Perdem a função, entupiu alguma coisa ali, tá? Mas a trombose é uma coisa grave, tá? A trombose pode ser grave. Imagina que um trombo desse, tá, chegue nos vasos sanguíneos do cérebro, tá? Uma artéria que está ali na região do cérebro. Então você tem o entupimento de uma artéria que está levando oxigênio e sangue para neurônios, tá? E aí isso pode levar ao que nós chamamos de acidente vascular cerebral. Ô, Rafa, Oi. em caso de hemorragia, como é que o sangue para de coagular? Ele depende de quê? Vamos lá. Hemorragia. Hemorragia, ela pode se dar ou porque você teve uma perfuração ou uma lesão muito grave, tá? Uma lesão muito grave. Por exemplo, se você teve uma lesão na artéria carótida, tá? Que é justamente essa artéria que a gente sente a pulsação aqui na região do pescoço, tá? Então você tem um problema,
Porque a pressão é tão grande, tá? Que é difícil de conter, ok? Mas tem pessoas que têm doenças genéticas, tá? Tem doenças genéticas que contribuem para a hemorragia. São pessoas hemofílicas, tá? E como é que ocorre esse processo de coagulação? Esse processo de coagulação, ele ocorre através da ação de algumas unidades moleculares chamadas... Espera que eu vou lembrar. Como é, meu Deus do céu? Deixa eu ver se tem aqui. De vez em quando dá um branco na minha cabeça. Você tem algumas unidades no seu sangue como se fossem redes, tá? Daqui a pouco eu lembro o nome, tá? Redes que acabam se unindo ali e vedando, tá? Aquela perda de sangue. Tem pessoas que não têm isso, tá? Que não tem a produção dessas substâncias. E aí você tem, por qualquer cortezinho, por qualquer lesãozinha, tá? Você tem hemorragia nessas pessoas. São pessoas hemofílicas, tá? Agora, tem gente, tá? Que tem dengue, sabe? Que não é nada genética, é uma doença infecciosa, viral, tá? E às vezes a dengue é hemorrágica, tá? Às vezes a dengue é hemorrágica. Deixa eu só procurar essa palavra aqui, que eu esqueci. Um minutinho, gente. Um minutinho. Rafa, seria microtúbulos? Não. É outro termo. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Sumiu da minha cabeça, rapaz. Cadê? Só mais um segundo. Plaquetas. Ufa. Plaquetas. Tá? Então, as plaquetas são uma espécie de rede, tá? Uma espécie de rede que impedem, tá? Que impedem que esse sangue saia indefinidamente, ok? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Carolzita. Professor, a trombose é ocasionada devido a essa deficiência de quando o sangue não circula devidamente? É por isso que se usa meia? Olha só, a trombose é justamente, Carol, digamos, uma tendência de que essas plaquetas que eu acabei de falar, tá? Eu posso colocar a foto de uma plaqueta daqui a pouco. Essas plaquetas, elas ficam ali se organizando o tempo todo, tá? E formando coágulos sem necessidade, tá? Sobretudo, Carol, quando você fica parado muito tempo. Você vai pegar uma viagem de avião daqui para a Argentina, tá? Você vai passar, sei lá, 6 horas no avião parado. Não pode ficar parado. Se você tem uma tendência, mesmo que não tem tendência, não pode. Então, você fica muito parado, então o sangue, ele tá ali sendo essa junção, essa formação desses coágulos, que é, né, essa junção de plaquetas que se organizam formando aquele sangue pisado, né? Então, existe uma tendência genética, Carol. Professor, quando eu estava no hospital, aí tinha que ficar tomando... Era como se fosse era meio que um remédio que a pessoa tomava na barriga, que era para trombose, para o sangue não coagular e tal. Por causa que, mesmo se você fosse um paciente que conseguisse andar e que não tivesse tendência de ficar parado, você tinha que tomar, por causa do tempo que você ficava na cama, tal.
no hospital. Muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Certo? Quem fica muito tempo parado, certo? Sobretudo quem está internado, alguma coisa, tem que tomar, certo? Esses remédios, tá? Os médicos geralmente, eles prescrevem esse remédio, tá? Que diminui as chances de trombose, tá? Que deixa o sangue mais fluido, né? Deixa o sangue mais fluido, ok? Então, diminui a chance de um acidente vascular cerebral, de trombose, de infarto, certo? Tudo isso é ocasionado, tá, muitas vezes, por um entupimento desses vasos, tá? E esse entupimento pode ser não necessariamente por gordura ou por uma calcificação do vaso, mas por um coágulo, tá? Essas plaquetas se organizando aí, tá? Formam isso aí. E às vezes realmente, Diana, tem que utilizar esse tipo de medicamento aí para afinar o sangue, né? Entre aspas, tornar o sangue mais fluido. Ô, professor, eu li uma vez em algum lugar que muitas grávidas têm muita tendência a ter trombose. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu queria saber por que isso acontece. Certo, Carol. Eu não sei exatamente a razão. Eu sei que realmente acontece, certo? Mas eu não sei explicar exatamente a razão da circulação de uma grávida ser comprometida, tá? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso e coloco no Google Classroom agora à tarde. Agora, as Eu mães... acho que é por causa de mudança hormonal. Pode ser uma Aí questão. tem uma compressão no útero. Pode ser essa questão hormonal, sim. As mudanças hormonais são tão intensas, né, que podem ocasionar um funcionamento diferente de vasoconstrição, de vasodilatação, de substâncias, concentração de substâncias presentes no sangue. A gente sabe que pessoas que têm diabetes, né, a gente até conversou sobre isso na outra aula, pessoas que têm diabetes têm, né, pela presença muito grande, né, de soluto, uma circulação comprometida. Deixa eu ver aqui na ordem que mais perguntou. Carol perguntou isso. Estela perguntou. Qual é a maior artéria? Olha só, Estela. A maior artéria do nosso corpo, tá, é a artéria aorta. Aorta, certo? Não é horta, viu, gente? É aorta, colado, aorta. E essa artéria, ela se ramifica para todo o corpo, tá? Ela se ramifica em várias outras artérias menores. Essas artérias menores se ramificam de novo em arteríolas e depois capilares arteriais. A maior veia do nosso corpo, eu imagino que seja a veia que está trazendo o sangue para as veias, na verdade, as veias cava superior e inferior, que estão trazendo o sangue para o átrio direito, tá? Eu tenho quase certeza que são essas veias aí, certo? Mas eu confirmo já já, certo? Então, são vasos calibrosos. Agora, a artéria, a aorta tem que ser, além de muito calibrosa, tem que ter uma elasticidade, né? Uma musculatura muito mais espessa, né? Para aguentar essa pressão. Outra pergunta de Estela. Qual é o método que os cirurgiões usam para conter a grande perda de sangue? Olha só, existem alguns métodos, né, que até a gente pode fazer, né? Métodos de primeiros socorros. Tipo, tá sangrando, né? Por exemplo, eu uma vez aqui fazendo a barba, vou tirar aqui um pouquinho da barba aqui na região do pescoço e acabei me cortando. E o que é que aconteceu? Começou a sangrar, mas tipo, não ficou um sangue assim demais, não. Mas era aquele sangue que não parava. Então o que é que eu fiz, Estela? Eu peguei, certo, um pano e comprimi, ou seja, fiz pressão ali. E deixei pressionado até o sangue parar, certo? Quando eu tirava, ainda estava saindo um pouquinho de sangue, voltava a comprimir. Agora, eu não vou
me aprofundar muito nessa questão de primeiros socorros, porque eu realmente não estou lembrado dos procedimentos, tá? Mas eu posso também deixar no Google Classroom essa parte de primeiros socorros. Tem algumas vezes, né? Tem alguns procedimentos mais, como é que eu posso dizer? Mais radicais, né? Torniquete, mas eu não vou falar sobre isso agora não, certo? Eu vou pegar um material confiável e vou disponibilizar lá para vocês. Agora, os cirurgiões, tá? Os cirurgiões, eles, para conter essa grande perda de sangue, sei lá, numa cirurgia, né, alguma coisa, eles provavelmente diminuem a circulação de sangue naquela região ali, tá? Não sei exatamente se ele comprime um vaso ou outro, tá? Mas ele faz com que aquela circulação naquele local ali não esteja, digamos, com uma grande circulação de sangue. Pronto, Carol falou aqui da reposição com bolsas de sangue. Plaquetas, eu falei. Muito bem. Medicamentos anticoagulantes, isso aqui já foi falado. Grávidas ficam com os pés inchados. Eu concordo com o Vitor, deve ter uma questão hormonal também, tá certo? As mulheres também ficam bastante inchadas, né, na época da menstruação, não é isso? Às vezes o homem nem percebe, tá? Mas a mulher se sente inchada, né? E isso é uma questão hormonal. Deixa eu ver. Compressão do útero na região pélvica. Massa, Vitor. Eu vou dar uma lida também nisso aqui. Retenção de líquidos. Aneurisma. Aneurisma. Olha só, Carol. Aneurisma de aorta. Eu nunca ouvi falar, não. Certo? Aneurisma, em geral, se refere ao extravasamento, né? O extravasamento de sangue, né? De algum vaso sanguíneo, geralmente na região cerebral, certo? Geralmente a gente se refere a isso, aneurisma, certo? Algum vaso extravasou ali sangue, certo? Na região cerebral. Deixa eu ver, é verdade que o dedo polegar tem uma pulsação própria, por isso não se deve medir o pulso com ele. Evelyn, eu não sei nem se é exatamente por isso, tá? Não sei nem se é exatamente por isso que não se deve medir o pulso pelo dedão, certo? Pelo dedo polegar. Mas a do pulso, né, aqui na região do antebraço, ela te permite, tá? Te permite aferir melhor, porque é mais forte, é mais intenso, tá entendendo? Aqui no pescoço também, ó. Só colocar o dedo aqui no pescoço, você vai ver que é bem intenso a pressão aí, né? Tem aneurisma da aorta. Adriana, fala aí, explica, tem alguma coisa que você pode dizer sobre esse aneurisma? Oi, isso aqui é tipo um inchaço, não sei, é um alargamento da aorta. E aí eu sei que é muito falado muito do aneurisma cerebral, mas também já ouvi casos também de aneurisma da aorta. Esse aneurisma da aorta, ele é só
o inchaço ele leva ao extravasamento de sangue mesmo? Eu acho que também existe um extravasamento, né? E acredito que também pode levar à morte, assim como o cerebral, porque como se trata de uma artéria, né, muito importante para o nosso organismo, então ele pode ser mortal também. Certo. Então é aí, gente. Eu não sabia dessa informação, tá? Então tem aneurisma relacionado à maior artéria da gente, né? Que é a aorta. Uma outra dúvida aqui. O período menstrual da mulher é a renovação do sangue ou é um fenômeno? O período menstrual da mulher é um período, na verdade, em que você tem a descamação da parede do útero, viu, Estela? Então você tem ali na região do útero uma parede que tinha se formado, né, um epitélio, uma mucosa que tinha se preparado para receber um bebezinho, né? Então a mulher, o corpo da mulher, principalmente o útero, estava todo organizado para que houvesse a fecundação e o embrião, né, e o feto se fixasse, se desenvolvesse no útero. Como isso não aconteceu, né? Então você tem um processo de descamação dessa parede do útero, tá? E é claro que quando isso Professor, acontece, sai muito sangue. Oi. então, no caso, a mulher pode ficar grávida antes da primeira menstruação, porque o útero já vai estar pronto para receber um bebê. Pode sim, pode. Certo? Se ela coincidentemente, né, teve uma relação sexual justamente na primeira ovulação dela, sim, ela pode engravidar. Deixa eu ver outra pergunta aqui que houve. Liberação de hormônios. A liberação de hormônios, Rose, proporciona isso. Pode falar, Guilherme. Na época que eu treinava, mais forte que as outras. Aí, para medir a frequência da gente, tinha que fazer com o dedo no pulso, sendo que no pescoço, para saber como é que tá o batimento cardíaco, se está muito acelerado, se está menos, para a gente poder melhorar. Eu perdi um pouquinho, acho que cortou um pouquinho. A pulsação era ferida através da artéria aqui da região do pescoço, é isso? Isso. É isso mesmo, é muito forte, né, essa pulsação aqui nessa região. Então, para você saber se uma pessoa está com a pressão ou com algum problema sério, né, da circulação do sangue, você pode colocar aqui a mão, os dedos aqui nessa região e perceber, né? Se está com uma frequência muito alta, talvez a pessoa esteja com alguma hemorragia interna, por exemplo, está tendo que ter uma frequência muito alta, né, do batimento cardíaco. Porque, tipo, em cada série a gente tinha que fazer determinado esforço. Aí, de acordo com o batimento cardíaco, a gente ia ver se ia estar certo ou não. Se estivesse muito acima do esforço pedido, aí teria que diminuir um pouquinho a velocidade. Mandou bem. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Liberação. O útero montou. Toda a estrutura que o útero montou para receber o feto se desfaz. Pronto, então é isso. Você tem uma descamação, certo? Endocardite. Endocardite é a inflamação do endocárdio. O que é endocárdio? É o tecido epitelial que reveste internamente o coração, certo? Então, do mesmo jeito que você tem endocardite, você também tem pericardite. O que é pericárdio? É aquela camada que reveste externamente o coração, tá? É um negócio que tem que ser acompanhado direitinho, tá? Porque estamos falando do coração, né? Da bomba responsável por conduzir sangue ininterruptamente para nosso corpo. Daiane.
É tipo arrumar cada. Ok, gente. Então, posso seguir? Posso seguir mais 15 minutinhos? Bora. Sim, muito bom falar isso, Guilherme. Não tem nada de sujeira, não, tá? A menstruação não tem nada de sujo, tá? Tem até aí alguns copinhos menstruais que hoje em dia se utiliza para que a mulher possa, né, receber, aliás, depositar esse sangue sem ficar em contato com Os coletores. exatamente coletores menstruais, tá? Porque os absorventes geralmente têm substâncias químicas que são ruins, né, para a mulher e tal. E o pessoal, as meninas que usam coletores menstruais, elas percebem que não tem nada de sujo no sangue, não tem nada de fedido, nem nada, tá entendendo? É Professor. o teu corpo. E fora que os absorventes deve dar muito incômodo, E é meio tóxico, quase né? com uma fralda. E é tóxico. Professor, Fala, querido. Uma vez eu vi que realmente a menstruação ela não tem nenhum odor, mas por conta, quando ela entra em contato com oxigênio, aí causa como se fosse um odor, mas por conta realmente do absorvente. Mas quando usa-se o coletor, você vê que ela não tem nenhum odor, que ela... Exatamente, gente. Então, é um mito, tá? Que é sujo, que não sei o que, não, tá? É a tua mucosa, velho, tá? A tua mucosa. Você não tem uma mucosa aqui na boca, né? Dentro da boca? Você Eu também tem acho uma que não é mucosa. nem, tipo, um mito. Eu acho que é porque muitas pessoas passam isso, tipo, de uma pra outra. Não, é algo sujo, é algo ruim. A cultura machista, minha gente. Isso aí, Cultura machista. Pois é. Mas fiquem sabendo que é isso, tá? É a descamação do útero que estava preparado para receber um bebezinho, certo? Muito bem. Deixa eu ver. Muito bem. Então vamos seguir. Vitor, tá conseguindo enxergar direitinho aí o slide? Sim. Bom Tá de demais. boa. Bom demais. E aqui, gente? Estão conseguindo ver não o slide? Tô não. Então deixa eu renovar aqui. Pera aí, um minutinho. Um minutinho. Retomar a apresentação. Foi. Maravilha. Então, Achei que tava normal. para finalizar, gente, a aula de hoje, vamos, tá, ver aqui algumas comparações entre artéria e veia. Isso é uma pegadinha que cai frequentemente nos vestibulares, certo? A gente às vezes confunde, tá, veia e artéria, e são coisas que, embora sirvam para conduzir sangue, têm uma estrutura essencialmente distinta, certo? Olha aqui nessa imagem central superior, tá? Está claro que artérias têm uma estrutura aqui, né, muito mais espessa do que veia, tá? Por motivos óbvios. A artéria recebe o sangue que está vindo com forte pressão. A veia nem tem pressão. A artéria, ela controla os processos de vasoconstricção e vasodilatação, ou seja, por questões de temperatura externa, né? Tá muito frio do lado de fora, né? O corpo faz com que a gente tenha essa vasoconstricção, né? O sangue fica mais na parte internamente. Se está muito quente, você tem naturalmente uma vasodilatação. A depender da pressão, você dilata ou você contrai. Isso tudo é um processo que nós não temos controle consciente, tá? É contração involuntária. Já a veia, tá? Tem uma camada muito mais fina, então
como ela não tem esse processo, né, de vasoconstrição e vasodilatação, como a gente vê aqui, então ela não precisa ser tão espessa. Agora, a veia tem o que eu falei, que são as válvulas. Olha aqui nessa imagem central superior aqui também, da nossa veia aqui que está representada em azul, nós temos essa válvula, tá? Essa válvula faz com que o sangue nunca volte, tá? Ele pode até ficar parado, o que é ruim, mas voltar ele não volta, a não ser que alguém tenha alguma doença, tá? Tem algum problema nessas válvulas, certo? Aqui à direita, gente, olha, na parte superior direita, nós temos a representação, tá? Na verdade, se não me engano, aqui é uma microscopia eletrônica, certo? De varredura. E você tem, e eles coraram, né? Colorido depois da foto. E você tem aqui, olha, um monte de glóbulos vermelhos, tá? Glóbulos vermelhos dentro de um vaso sanguíneo, tá? Então, é assim, fundamental que você tenha vasos saudáveis, tá? Coisas que atrapalham a saúde dos nossos vasos sanguíneos, né? Por exemplo, o consumo exagerado de gordura. Olha aqui nessa imagem inferior do lado esquerdo, tá? Na imagem inferior, né, do lado esquerdo. Você tem uma artéria normal e uma artéria parcialmente obstruída, tá? Essa artéria parcialmente obstruída, tá? Ela chegou a esse estágio de obstrução muito provavelmente devido à deposição de gordura, tá? Você come muita gordura, você tem um colesterol muito elevado, você pode fazer com que essa gordura vá se depositando na parede das tuas artérias, tá? E o que é que acontece? O que é pior, tá? Com o tempo, essa gordura depositada aqui, ela acaba se calcificando, tá? Ou seja, tem a deposição de cálcio. Uma doença que a gente chama de arteriosclerose. Arteriosclerose, tá? Então, o que é que acontece? Você passa a ter vasos enrijecidos, vasos parcialmente obstruídos e, eventualmente, vasos totalmente obstruídos, tá? Na próxima aula, eu vou dar um enfoque só nessas doenças e em procedimentos, né, como ponte de safena e outras mais, que estão relacionadas a esse processo aqui, tá? Então, você tem que levar uma vida minimamente saudável e equilibrada, uma alimentação minimamente saudável e equilibrada, tá? Não pode ter muita gordura. Uma coisa que também favorece muito esse processo é o tabagismo, certo? Pessoas que fumam têm mais chance, tá? De ter arteriosclerose, tá? Que é esse enrijecimento, né? Essa obstrução, tá? A perda das funções básicas das características básicas desses vasos, certo? E quando isso acontece num vaso, numa artéria coronária, que são as artérias que irrigam o próprio coração, você tem uma chance aí de ter um infarto, tá? Um infarto do miocárdio. Esse infarto, ele é nada mais, nada menos que a morte do tecido do coração, tá? Não precisa ser o tecido todo, tá? Mas a morte do tecido do coração, né? Do tecido, geralmente da musculatura cardíaca, certo? Por falta de oxigenação, por falta de nutrientes, tá? Então, isso é um infarto. E quando essa parte tecidual morta é uma parte muito importante e essencial, não que as outras não sejam importantes, mas quando compromete uma porção, tipo, imprescindível, aí você tem o chamado infarto fulminante e morre, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Na próxima aula a gente se aprofunda mais nessas questões e termina na próxima aula cardiovascular, já iniciando
linfático. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, eu queria abrir rapidinho aí para alguma dúvida, que vocês, caso vocês tenham. Rafa, só queria dizer que desse jeito foi bom. Eu achei melhor, assim. Esse momento de 15 minutos de aula e o resto de dúvida, eu gostei. Massa. Achei mais fácil também. Que bom que deu certo, que bom que deu certo. E outra, gente, caso surja alguma dúvida depois, podem colocar no Classroom, certo? Estarei o dia todo aqui, só voltado para isso. Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês, ok, gente? Não deixem de colocar o nome de vocês, a maioria já colocou. Coloquem, quem não colocou, coloca o nome aí, a turma, certo? E fico à disposição. Lembrando que eu vou colocar essa aula que está sendo gravada, disponibilizarei no YouTube e colocarei o link agora no Google Classroom, viu? Então, quem não assistiu a aula vai poder assistir integralmente e tirar dúvidas da mesma forma. Então, agradeço a contribuição de todos e fico à disposição, certo? Durante o dia, para qualquer esclarecimento lá no Google Classroom. Professor, Oi. qual é o nome do conteúdo? É porque a aula passada eu não sabia que ia ter. Aí eu acabei faltando. Ok, então nós estamos vendo um grande sistema chamado sistema circulatório, que é formado por dois sistemas, o cardiovascular e o linfático. Nesse momento nós estamos vendo o cardiovascular, certo? Na próxima aula, eu acho que a gente já começa a ver também o linfático, tá? A gente termina o cardiovascular e começa o linfático. Tá certo, obrigada. De nada. Outra pergunta, rapidinho. Claro, claro que sim. Eu não sei se eu tô falando alguma coisa errada, mas eu li em algum lugar alguma coisa sobre melanoma metastático no cérebro. Só que eu queria saber se esse melanoma dá em outros órgãos também, inclusive no coração. Rapaz, eu não sei, viu, Carol? Deixa eu anotar aqui, porque eu vou pesquisar isso. Me interessa bastante. Porque realmente melanoma não é uma coisa que a gente ouve falar muito em uma região que não seja a pele, não é verdade? Geralmente o melanoma ele dá na pele. Agora, claro, você tem aí depois, claro, você pode ter o espalhamento dessas células cancerígenas pelo corpo, mas eu vou anotar e vou tirar essa dúvida, viu? Vou deixar lá no Google Classroom. Deixa eu só botar aqui. Melanoma. Melanoma o quê, Carolzita? Melanoma metastático. Eu acho que é assim que fala, não sei se eu tô falando errado. Eu vou dar uma procurada. Só pra falar assim, já ganhou o dia. Tá bom, obrigada. Nada. Gente, então estão liberados, viu? Acabou. Grande abraço aí para todos vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau. Um abração. Rafa. Tchau, prof. Até a próxima aula. Até, querida.